Fala, Cururu! Se tu tá vendo essa aulinha aqui, porque a água bateu na bunda, né? Então é isso aí. Sejam bem-vindos ao canal do Creus e bora lá, né? Seguinte, people, hoje a ideia é a gente conversar sobre análise de uma função de segundo grau, né? O galo cantando aqui, ó. Perceba que algumas aulas aí a gente já está faz um tempo, né, conversando sobre a função de segundo grau, que é uma função muito importante, né, que ela consegue modelar vários fenômenos aí e tal. Bom, eu acho que o principal da análise de uma função de segundo grau é a gente identificar, então, né, vamos escrever aqui, saber identificar, saber informar para quais valores de x a sua função ela é positiva. Quais valores de x que a minha função é positiva? Quais os valores de x que a sua função ela é negativa? Para quais valores de x a função ela é igual a zero? E também identificar os valores de máximo e os valores de mínimo, que dependendo da situação é o que importa, né? Isso que a gente está querendo. Então, esse escopo é isso que é o objetivo da aula de hoje, tá? Então, vou apagar aqui e a gente vai começar como se o prof estivesse lá no quadro, tá? Então, vamos lá. O que é uma função de segundo grau? Já estou careca de falar isso, né? Mas uma função de segundo grau é toda função que tem essa cara aqui, né? Olha lá, ax² mais bx mais c, né? O a e o b e o c são números que pertencem aos reais e o meu a não pode ser zero, né? Eu sempre falo isso, não vou escrever aqui. Então, uma função de segundo grau vai ter essa cara aqui. O que a gente já viu dela? A gente viu que, bom, vou fazer um escopo aqui do lado. Para a gente fazer análise, fica muito simples se a gente consegue reproduzir o gráfico dessa função, tá? Então suponha que eu tenho uma função aqui, ó. Tá aqui a nossa parábola. O que a gente viu? Então tem pontos aqui que são principais, né? Esse cara e esse, ele vai ser principal pra gente, o nosso x1 e o nosso x2, ok? Por quê? Porque esse ponto aqui, ó, o ponto em que a minha função intercepta o meu eixo x, né? Lembrando que é o eixo x, aqui é o eixo y, ele vai definir para a gente quais valores é positivo e negativo. Então veja bem, qualquer valor de x que vai estar desse lado, ó, do lado esquerdo do x1, né, que lembrando x1 e x2 são raízes da nossa equação, da nossa função. Então veja bem, qualquer valor que vai estar aqui nesse domínio aqui, ó, na hora que eu projetar aqui, que eu jogar ele na função, ele vai estar aqui. E tudo que é para cima é positivo. Então aqui eu vou ter todos esses valores que vão estar aqui desse lado aqui vão gerar uma contribuição positiva na minha função. Consequentemente, os valores de x que estiverem entre x1 e x2, que eles estiverem aqui, ó, na hora que eu jogar na função, ela vai para baixo. Para baixo é o quê? Para baixo é negativa. Então, para esses valores aqui, a minha função é negativa. E, novamente, quando o valor é acima do x2, a minha função volta a ser positiva novamente, tá? Então, fazer uma análise é a gente, em outras palavras, é escrever isso que eu acabei de falar. E para isso, uma vez que a gente tem a função, a gente tem que ver se a função tem a concavidade voltada para baixo ou para cima, né? E o que vai definir isso para a gente é o nosso delta, né? Então, uma outra situação, vou fazer aqui, por exemplo, colocar as duas que vão ser as mais comuns, né? Então, quando eu tenho aqui suponho aqui uma função genérica aqui, novamente o que vai acontecer? Aqui eu vou ter o meu x1, aqui eu vou ter o meu x2, né? E eu quero fazer uma análise. Olha, quais valores de x a minha função é positiva? Minha função é positiva entre o x1 e x2. Aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, a minha função ela vai ser positiva. E negativa? Para cá ela desce, para cá ela é negativa e para cá também ela é negativa. Beleza? Pô, Creus, então legal, manjei dos Paranauê, mas como que eu vou colocar isso? Como que eu vou escrever? Então a gente precisa de uma anotaçãozinha, né? Para escrever todas essas situações. Então vou abrir mais uma aba aqui.
e a gente vai fazendo a análise. Então, ó, a gente vai partir da função base, né? Ó, ax² mais bx mais c. Tem que colocar aquilo tudo lá, que pertence aos reais, a diferente zero, mas, né, subentende-se já que já está embutido aqui. E daí, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa que a gente analisa é o delta, né? Lembrando que o delta ele vem lá da fórmula de Bhaskara, né? Quando eu pego a minha função e quero calcular o zero da função, é o valor de x, que a minha função é zero. Isso implica que eu vou ter uma equação do segundo grau. E uma equação de segundo grau, né, a gente consegue resolver ela lá, ó, quando eu igualo esse cara a zero, são os valores que eu zero a minha função. Que no caso aqui vai ser o quê? O meu x vai ser igual a menos o b, não é isso? Mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, olha só. O valor do meu delta vai influenciar. Tá? Vai influenciar se esse cara ele vai ter duas raízes distintas, né? Então, se o meu delta é maior que zero, então vamos escrever aqui, ó. Se delta é maior que zero, deixa esse negócio assim. Ó, se delta é maior que zero, então x1 é diferente de x2, porque eu vou ter uma contribuição positiva e uma contribuição negativa do delta. Se delta é igual a zero, então o que acontece? O meu x1 ele vai ser exatamente igual ao x2, porque se essa contribuição é zero, eu vou estar somando zero e depois subtraindo zero, ou seja, a minha raiz ela vai ser dupla, né? E se delta menor que zero, aí dá ruim, porque nem x1 e x2 eles não vão pertencer dentro dos reais, porque eu vou ter uma raiz negativa. Isso aqui, o resultado é um número complexo, né, e tal, é estudado mais tarde aí no ensino médio. Então, isso aqui, esses valores do delta, eles vão impactar no meu gráfico, tá? Então, isso aqui é a primeira coisa. A outra coisa é quanto ao valor do meu A, né? Então, para fechar aqui, a gente teria que ter ainda a situação do A. Isso tudo vale para um A positivo, a gente já viu. Se o A for positivo, a concavidade é voltada para cima. E se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então a gente pode colocar tudo isso daqui em um esqueminha. Então a gente vai ter basicamente 6 possibilidades. Uma para o A maior que zero e outra para o A menor que zero. Beleza? Então eu vou fazendo aqui um esboço. Então vamos lá. Então, em linhas gerais, para um A maior que zero, eu vou ter o quê? Para o A maior que zero, se delta é maior que zero, então a minha parábola, eu vou deixar de fazer o eixo y agora, tá? A minha parábola, ela vai ter um x1 e um x2 aqui. Ela vai ter um x1 e vai ter um x2 aqui. Se delta menor, vou fazer igual, né? Se delta igual a zero, eu vou ter só uma raiz, né? A raiz vai ser dupla. Então, se delta igual a zero, a minha parábola ela vai tangenciar o meu eixo x, tá? Ó, bem aqui em um único ponto, tá? Então, para esse caso, x1 igual a x2. x1 igual a x2. E se o delta ele for menor que zero, ou seja, o delta deu menos 5, não existe raiz menos 5, né, dentro dos reais. O que vai acontecer? Isso aqui é equivalente à nossa função ela não interceptar o eixo x, ela vai estar acima do eixo x. Então qualquer valor aqui, nesse caso, é positivo, tá? Como que eu escrevo isso aqui, Creuso? Eu escrevo assim, eu escrevo assim, brother. Ó, se liga aqui na notação. Acho que o que mais pega não é o entendimento do gráfico, é interpretar o que está escrito, né? Então vamos lá. Então vamos lá, ó. Eu quero encontrar os valores que a minha função é positiva e negativa. Eu sei que a minha função ela é positiva aqui, porque está acima do eixo.
é positiva daqui para cá que está acima do eixo, e entre x1 e x2 ela é negativa. Como é que eu escrevo assim, né? Ó, daqui para cá ela é o que? Ela é positiva. Então eu escrevo assim, ó. F de x é positivo, brother. Ela é maior que zero. Para quem? Para x menor que x1. Se eu pegar para cá, ela é positiva. E x, e aqui também é positiva, daqui para cá, ó, né? Do x2 para frente ela é positiva. E x maior que x2. Beleza, facinho. E para quais valores aqui a minha função ela é ela é negativa. Ela é menor que zero. Negativa é menor que zero. Para quais valores? Quando o x está entre, para esses aqui do meio, ó, vou colocar até de verde, ó, para esses aqui, ó, para esses valores do x aqui, ó, se tu projetar ela vai para baixo. Para baixo é negativo. Então para esses valores, a minha função, vou até colocar um x aqui, ela está entre o x1, então ela é maior que x1 e menor que x2. Ela está entre x1 e entre o x2. E por fim, qual que é o valor que a minha função ela é igual a zero? Ela é igual a zero exatamente no x1 e no x2. No x1 igual, igual não, no x, eita, no x igual a x1 e x igual a x2. Esse aqui é o caso mais comum, digamos assim, né? Que vai acontecer. Com cavidade voltada para cima, tem dois pontos ali, tem que fazer uma análise. Tranquilo. E quando meu delta é igual a zero? Eu tenho que saber responder isso aqui. Então vamos de novo. Para quais valores a minha função ela é positiva? Bom, aqui, gente, a minha função ela vai ser positiva para quase todos, né? Qualquer valor que eu pego aqui, ó, para cima, tá para cima, tá para cima, tá para cima. Só que exatamente nesse ponto, que é o vértice, que coincide com o x1 e também o x2, esse ponto aqui, a minha função ela é igual a zero. Então como é que eu escrevo aqui, né? Então, a minha função ela é... Eu posso dizer que a minha função, que x, ela é positivo. Então, x, ela é positivo. Opa, faltou zero aqui. Tipo, foi mal. F de x é positivo para todo x, né? Só que eu vou ter aqui, ó, eu posso dizer que x diferente de x1. Então ela é positiva para qualquer x, menos x diferente de x1. Quando o x ele for diferente de x1, ela não vai ser positiva, ela vai ser nula, tá? Qual o valor do x? Desculpa, qual o valor da minha função aqui? Ela é negativa. Para a minha função ser negativa, não tem nenhum valor do x que eu vou colocar aqui que ela vai ser algo negativo. Então não existe, né? Esse x aqui, ó, aqui não existe, tá? Não tem. E qual é o valor do x que a nossa função ela vai ser igual a zero? Então ela vai ser igual a zero em x igual a x1, que é igual a x2, né? Ou aqui x diferente, x1, x diferente, x2, se vocês quiserem também, pode colocar. Tá? Então, aqui a análise dessa função aqui. E por fim eu tenho a função quando ela está dando uma voada lá, né? Falo voando, quando ela não intercepta o eixo x. O que vai acontecer? Vamos responder. Qual o valor do x? A minha função é positiva. Para qualquer x pertencente aos reais, a minha função é positiva, não importa. Eu pego um valor aqui, está para cima, né? Ela é positiva em tudo. Opa, aqui saiu mais ali, saiu um negócio estranho, né? Beleza? Para quais valores de x a minha função ela é igual a zero? Não existe. O x não existe. Não existe nenhum valor do x que a minha função é zero. Todos os valores, né? Ela vai ser positiva. A mesma coisa para quais valores de x a minha função ela é menor que zero. Também não existe esse valor do x. Tá? Não existe nenhum valor que eu vou colocar ali. Então a mesma análise vai ser feita para quando o meu A agora, né, eu vou
Vem pra cá, oi. Para quando meu A ele for menor que zero. Aí agora vai mudar tudo, né? Oi. Complex. Aqui, ó. Quando meu A ele for menor que zero. Então com cavidade voltada para baixo. Então eu vou ter a situação que o A é menor que zero e o delta é maior que zero. Minha concavidade é voltada para baixo. Eu vou ter a condição que o meu delta ele é igual a zero. Então a minha parábola é voltada para baixo. Aqui não deu ruim. Aqui mais uma função. E a minha parábola, a concavidade é voltada para baixo, mas ela vai interceptar somente um ponto. E a mesma coisa quando o meu delta ele é, o que está faltando aqui? Menor que zero. Então tem minha função, a minha parábola é voltada para baixo. Então a minha função ela vai estar, não vai interceptar o meu eixo x, tá? Então como é que a gente escreve? Escrever todo esse negócio de novo aqui, né? Vamos lá, tem que fazer para aprender. Então, situação, quando que a minha função ela é positiva? Nessa situação, ela é positiva, tá? Aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2, ela é positiva aqui. Ela é positiva quando x ele é maior que x1 e menor que x2, né? Quando que a minha função ela é nula, ou seja, igual a zero, exatamente no x igual a x1 igual a x2. E quando que a minha função ela é menor que zero? Quando x estiver para cá, ó. Então, quando x for menor que x1 e x maior, aqui também ela é negativa, maior que x2, tá? Quando o meu delta é igual a zero, ela intercepta em um ponto só. Um ponto só. Então, para quais valores a minha função ela é maior que zero? Não existe. Não tem. Então, x não existe, tá? Não existe nos reais nenhum valor de x que ela é maior que zero, que ela vai estar aqui para cima. Não tem, ela não vai interceptar. Para quais valores de x a minha função ela é igual a zero? Exatamente na minha raiz. X igual a x1 igual a x2. Esses dois valores, esses dois pontos, a minha função é zero. E para qual valor de x a minha função ela é... minha função ela é menor que zero. Então, para todos os valores de x, né? Para todos os valores de x, exceto x diferente de x1. Você pode escrever também todos os reais, com exceção de x1, da minha raiz. E por fim, né? Queria que essa aula fosse mais simples, mas acho que não. Aqui, quando eu tenho uma função que ela tem o delta menor que zero. Então, para quais valores aqui ela tem o a menor que zero e delta menor que zero? Para quais valores de x ela é positiva? Então, não tem, não existe. Para quais valores de x... Eu também estou zoando aqui na letra, né, brother? Escrever devagarinho, senão sai um garrancho. Para quais valores de x ela é igual a zero? Também não existe. E para quais valores de x... Para quais valores de x a minha função ela é menor que zero? Nesse caso, todos os valores de x, ó, na hora que tu projeta aqui, ela vai ser negativa em todos os âmbitos, né? Então, para qualquer x que pertence aos reais, a minha função. Então, isso aqui é o esquema. Fazer análise de uma função, a entender isso aqui. Claro que eu fiz de forma genérica e agora a gente vai fazer algumas atividades para fixar isso, tá? Para dar aquele tchan aí. Aqui tem um esqueminha, mais ou menos para a gente entender, sem muita poluição. Chupinzei aí do Google, tá? Então, o que aqui está falando? Ó, para o A maior que zero, quando meu delta é maior que zero, eu tenho x1 diferente de x2, né? Então, daqui para cá, ó, daqui para cá é positivo, daqui para cá é positivo e entre aqui é negativo. Quando meu delta
ele é menor que zero, ele não intercepta, então qualquer valor do x a minha função é positiva. Quando meu delta é igual a zero, eu tenho x1 igual a x2, somente nesse ponto a minha função é igual a zero. E eu não tenho nenhum valor que a minha função ela é negativa, porque ela está acima do eixo x, né? Consequentemente, o contrário acontece quando o meu a é menor que zero. Então, para quais valores x a minha função é positiva? Para os valores que estão entre x1 e x2. Os valores que estão abaixo de x1, ela é negativa. E acima de x2 também é negativa. Se o meu delta é menor que zero e a concavidade dela é voltada para baixo, ela não intercepta o eixo x. Então, qualquer valor de x a minha função é negativa. E se ele intercepta em um único ponto, delta igual a zero, somente x1, somente nesse ponto aqui a minha função é nula, né? Somente nesse ponto minha x é zero, para qualquer outro valor também não vai ser. Beleza, galerinha? Então tá aí. Eu vou dividir esse vídeo que já deu 20 minutos, eu vou dividir ele em outra aula, e a próxima aula vai ser só de atividades referente à análise para a função do segundo grau. Beleza? Valeu, abração do Cleuso.